Bom dia a todos e todas que nos acompanham neste evento, aqui no plenário da Câmara Municipal de Guarulhos, presencialmente, ou através da nossa transmissão no canal do YouTube. É com imenso prazer que dou início à primeira jornada de educação legislativa e gostaria de compartilhar com vocês que esse evento ele marca um momento muito significativo, não só para a Escola do Parlamento, da Câmara de Guarulhos, ou para a Câmara de Guarulhos, mas para todas as casas legislativas de todo o país, porque estamos organizando o evento de hoje em celebração ao Dia Nacional da Educação Legislativa. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, convido para compor a nossa mesa a nossa diretora acadêmica da Escola do Parlamento, Fabiana Barbosa Brígido. O nosso diretor executivo e também palestrante de hoje, Dr. Adriano Juste Martinelli. O Dr. Regis Rocha, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Guarulhos. E o nosso palestrante convidado, Dr. Caio Peters Fevereiro, para fechar a nossa mesa. Composta a mesa, então, antes das saudações iniciais, gostaria de enfatizar que ontem foi o Dia Nacional da Educação Legislativa, 15 de maio. Esse dia ele foi estabelecido pela Lei Federal 14.798, sancionada em janeiro deste ano, e ele marca o reconhecimento da crescente importância da educação legislativa como uma ferramenta de fortalecimento das instituições democráticas e também da promoção da participação cidadã. A partir, então, do estabelecimento desse dia, busca-se não só celebrar os progressos já alcançados com a educação legislativa, mas também aumentar a consciência sobre o papel das casas legislativas e também fortalecer o entendimento de cada cidadão sobre o seu poder, né, de participar ativamente dos processos políticos que aqui ocorrem. Estamos, portanto, dentro da Semana da Educação Legislativa. E, por isso, hoje, celebramos a primeira jornada da educação legislativa. Esta data ela coincide com o aniversário da fundação da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, a ABEL, que é uma instituição que, desde 2003, de forma pioneira, vem trabalhando na institucionalização e também no desenvolvimento da educação legislativa, nas casas legislativas e tribunais de conta de todo o país. Então, para dar uma contextualização um pouco melhor sobre esse dia, convido todos agora para assistirem a uma entrevista especial com o Dr. Roberto Lamari, que é o presidente da ABEL, e vai compartilhar conosco as suas perspectivas sobre o impacto da criação desse dia para as casas legislativas e também a sua importância. Inclusão, o dia 15 de maio, como Dia Nacional da Educação Legislativa, ela tem uma importância à medida que, primeiro, faz uma alusão à criação da ABEL, né? O dia de criação da ABEL foi no dia 15 de maio de 2003. E é importante porque a gente coloca em foco, né? Coloca em
primeira perspectiva aí, esse dia para todas as escolas no Brasil todo. Então, assim, o serviço que as escolas realizam no Brasil passa a ter uma evidência por um reconhecimento do Congresso Nacional, e sancionado pelo Presidente da República. E também é importante que a gente diga que o Presidente da República sancionou esse dia um dia bastante simbólico. A sanção ocorreu no dia 8 de janeiro de 2024, um ano após o episódio de 8 de janeiro de 23. Então, justamente porque as escolas do Poder Legislativo são chamadas de verdadeiras escolas de democracia, à medida que elas fazem a educação, qualificação do servidor, mas fazem a educação para a cidadania também e discutem políticas públicas. Então, como escolas de cidadania e de democracia, é importante que a gente tenha um dia nacional que colocam as escolas em todo o Brasil em foco e demonstram que elas têm uma importância ao nível nacional, reconhecida pelo Congresso Nacional, uma iniciativa do senador Paulo Paim. Então, eu acredito muito que isso vai fazer com que as escolas que já existem sejam reconhecidas e escolas novas surjam em todo o Brasil, devido a esse reconhecimento dado através de um dia nacional. Primeiro, se procurou o senador Paulo Paim, isso há 3 anos e meio, 4 anos atrás, e mostrou para ele a importância de existir um dia. Ele compreendeu perfeitamente, já conhecia o trabalho das escolas, né? Já era um entusiasta, por isso ele foi procurado das escolas, e lembrando que o Senado Federal tem a sua escola, que é o Instituto Legislativo Brasileiro, em colégios, que é uma das melhores escolas do país, que tem trabalhos que, aliás, todas as escolas no Brasil podem se aproveitar do trabalho que o ILB faz. Então, ele já conhecia as escolas. E depois, a gente, da ABEL, fez ali um processo de conversar à medida que a propositura vai caminhando e vai passando nas comissões, e a gente ia falar com os relatores para que ajudasse na aprovação da propositura. Para falar a verdade, nós não tivemos nenhuma dificuldade, embora se acaba demorando aí 3 anos e meio, quase 4 anos para a sua aprovação. Nós não tivemos nenhuma oposição de nenhum membro de comissão, de nenhum relator, absolutamente nada. Mesmo que os trâmites do Congresso Nacional realmente são trâmites mais difíceis, mais demorados, para entrar em pauta, o período de discussão, enfim. É um prazo que é considerado normal. Mas, assim, o importante é que em nenhum momento, nem na Câmara dos Deputados, nós tivemos qualquer dificuldade para a aprovação da propositura. Então, o dia demorou um pouquinho, porque é normal do Congresso, mas está aí reconhecido e também, muito menos, também teve nenhuma oposição por parte da Presidência da República na hora de sancionar. Nós iniciamos uma semana e incentivamos que todas as escolas façam pelo menos algum evento durante a semana para comemorar o dia 15, e nós somos atendidos. Hoje nós temos mais, ainda eu não olhei ainda, mas eu sei que são mais de 120 atividades em todo o Brasil que estão acontecendo concomitantemente. E acredito que a iniciativa da Escola de Guarulhos, e também nesse sentido, né, no dia 16, de fazer aí a sua primeira comemoração, primeira semana. É importante que o presidente crie um dia e crie uma semana aí que possa envolver também a escola de governo da prefeitura, né, que a gente incentiva esse processo de educação, né, e principalmente da educação voltada ao servidor público, de qualificação, a educação para a cidadania, a discussão de melhores políticas públicas
Então, só tem a ganhar porque você, como eu disse, você traz um foco, né? Você traz uma visibilidade maior a essas escolas. A gente sabe que tem, na verdade, no seu dia a dia, tem dificuldades aí, né? De trabalhos e tal. Mas a criação de um dia traz sempre, vai existir um momento, né? Uma semana, para que a gente possa ou comemorar feitos e mostrar à sociedade o que a escola está fazendo, ou até de trazer os seus problemas, reivindicações durante essa semana, que sejam ouvidos pelos gestores públicos. Agradeço o Dr. Roberto Lamari por ter atendido ao nosso convite e esteja participando do nosso evento, ainda que através desse vídeo. Ele foi convidado, infelizmente não conseguiu estar presencialmente no evento de hoje, até mesmo em razão dessa agenda mais cheia por conta da semana, né, a primeira semana da educação legislativa, que está sendo, como ele falou, comemorada concomitantemente em todo o país. Agora, para darmos prosseguimento, convido, então, os integrantes da mesa para fazer suas saudações iniciais. Passo a palavra para a nossa diretora acadêmica, Fabiana. Bom dia a todos, agradeço a presença e a oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, para falar de um tema tão importante. E nessa manhã eu gostaria de trazer uma pequena reflexão sobre o significado da palavra educação, né, já que esse é o tema do nosso evento, educação legislativa. Educação é uma palavra que vem do latim, educere, e é composta, né, de um prefixo ex, que quer dizer fora, para fora, e ducere, que quer dizer conduzir. Então, o que percebemos, né, do significado mais profundo dessa palavra educação é que ela deve trazer, revelar aquilo que há de melhor nos indivíduos, para além de uma questão, né, um modelo bancário, depositário, que hoje nós temos da educação, né, em que alguém ensina e alguém recebe, né, mas que hoje possamos entender, compreender a educação como algo que vai revelar algo de nós, o melhor de nós, na construção de uma sociedade igualmente melhor, né, a sociedade que nós imaginamos e que idealizamos. Então, agradeço a todos, que tenhamos um ótimo evento nesta manhã. Obrigada, Fabiana. Agora passo a palavra para o Dr. Regis, presidente da Comissão de Direito da OAB Guarulhos. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar aqui a mesa diretora, Fabiana, né, que é a diretora acadêmica, Adriana, aliás, obrigado pelo convite mais uma vez, porque é de extrema importância a nossa participação, né, ok? Então, assim, agradeço muito o convite. Gostaria de cumprimentar também a doutora Adriana e o doutor Caio. Bom, muito bem. Em nome da OAB, Subseção Guarulhos, eu, mais uma vez, agradeço o convite. E, em nome do nosso presidente, doutor Abner, nos colocamos, como sempre, né, e à disposição dessa Casa Legislativa. É de extrema importância esse trabalho. Da última vez que estive aqui, nós destacamos, né, e fizemos questão de consignar a nossa satisfação, né, em razão da nossa subseção, desse trabalho com o Legislativo, porque justamente é um trabalho de educação, conscientização, que é o que está faltando para todos nós, né? Então, as pessoas hoje que estão aqui, felizmente, estão tendo a oportunidade, com a iniciativa desse trabalho, de agregar um conhecimento, e um conhecimento que é um conhecimento técnico,
Então, por isso que a gente, todos os eventos que se envolvem palestras, cursos, etc., ele, de forma gradativa e compactuada, você acaba tendo uma informação de extrema importância. Então, eu quero agradecer a todos aqueles que estão participando, né, o público que está acompanhando, porque realmente essa iniciativa, eu espero que uma de muitas que virão pela frente, tem contribuído. E nós, mais uma vez, com a OAB, estamos à disposição desta casa para o que for necessário para dar continuidade a esse trabalho e justamente engrandecer essa iniciativa da Câmara Municipal de Guarulhos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Regis. E, finalmente, os nossos palestrantes, estamos bastante honrados, né, em receber, no dia de hoje, 2 especialistas que irão conduzir as discussões. Primeiramente, então, passo a palavra para o doutor Adriano, nosso diretor executivo da Escola do Parlamento de Guarulhos, também procurador desta casa, que em poucos instantes abordará a sua palestra sobre a atuação da Procuradoria-Geral do Legislativo em anos eleitorais. Então, com você a palavra para as saudações iniciais. Bom, primeiro, fica até difícil, né, depois de falas tão profundas. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, né, todas que vieram aqui prestigiar o evento da escola. E acho que é um momento muito importante para a escola e para a instituição como um todo, ter essa oportunidade de receber aqui o colega, né, o Dr. Caio, para fazer ele que é a estrela da vez aqui hoje. E para nós aprendermos um pouquinho mais sobre o direito eleitoral, eu vou dar umas pequenas pinceladas sobre a Procuradoria-Geral do Legislativo. Então, já vamos encaminhando. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos e todas e uma ótima manhã de trabalhos para nós. Obrigada, doutor Adriano. Finalmente, passamos a palavra para o doutor Caio, nosso expert em direito eleitoral, que nos falará, na manhã de hoje, sobre as condutas vedadas aos agentes públicos no período eleitoral. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de saudar a mesa diretora, professora Adriana, diretora-presidente da Escola do Parlamento de Guarulhos, professora Fabiana, diretora acadêmica, a quem agradeço o gentil convite, professor Adriano, procurador desta casa, diretor executivo, ao nosso colega, doutor Regis, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB Guarulhos. É uma honra para mim estar aqui na Casa do Povo de Guarulhos para falar um pouquinho, né, sobre as condutas vedadas aos agentes públicos no período eleitoral, também abordar algumas atualizações da legislação eleitoral que vieram desde as eleições municipais de 2020 e que são aplicáveis a este pleito de 2024. É uma alegria poder estar aqui celebrando, né, a Semana de Educação Legislativa, que eu reputo como essencial, não só aos agentes políticos, não só aos servidores desta casa, não só aos estudantes, seja de direito, seja de ciências políticas, mas a toda a população, né? Eu acredito que a educação legislativa nos dá subsídios para uma efetiva participação popular, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e desejo uma ótima manhã de trabalho a todos nós. Obrigado. Obrigada, doutor Caio. Vamos, então, dar início às palestras de hoje. Logo após, abriremos para uma sessão de perguntas e respostas com os nossos palestrantes convidados. Então, aqueles que tiverem interesse em participar, basta procurar a nossa integrante da Escola do Parlamento, a Flávia Serralvo, e se inscreverem, tá bom? Então, logo após as palestras, a gente pega com ela a lista dos inscritos e damos início, então. Então, convidamos, neste momento, o doutor Adriano Just Martinelli para realizar sua palestra. Doutor Adriano é especialista em Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, é ex-advogado da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, é procurador desta Casa Legislativa e também é diretor executivo da Escola do Parlamento.
A palavra é sua. Bom, gente, mais uma vez, bom dia. Vejo alguns rostos conhecidos aqui na plateia, que me deixa muito feliz. Contar com a presença de colegas que estão aqui prestigiando o nosso evento. Provavelmente é mais por conta do evento do que prestigiar a minha pessoa. Bom, vou começar falando de mim, né? Eu, como a Adriana já apresentou, né, antes de atuar aqui na Câmara, eu fui praticamente 1 ano advogado lá da CETESB. Eu fazia pareceres jurídicos lá, que me permitiu, quando eu viesse para cá, já ter uma noção do que eu iria encontrar aqui pela frente, né? Então, a advocacia é algo que, quando eu concluí o curso de Direito, falei, nossa, agora vem a responsabilidade de começar a assinar os documentos, né? Então, pode passar o próximo, Fabi. E eu gostaria de, então, começar fazendo um registro, que agora, no dia 7 de março, faz pouco tempo, é comemorado o Dia da Advocacia Pública. E no dia 14 de maio, tem poucos dias, teve o dia da mobilização pela defesa da autonomia também da advocacia pública, que me parece que é algo muito importante, que nós aqui, advogados públicos, lidamos com questões que geralmente são tormentosas, que chegam até na Procuradoria para nós enfrentarmos. Então, é importante nós termos um respaldo para poder fazermos o nosso trabalho com uma certa autonomia intelectual. Então, hoje nós vamos abordar os seguintes temas. Eu vou falar da estrutura da Procuradoria-Geral, vou falar um pouquinho da advocacia pública na Constituição Federal e a constitucionalização da carreira do Procurador Municipal, a missão institucional da Procuradoria-Geral. Vou coletar alguns exemplos, né, de casos que a Procuradoria enfrentou com relação a questões eleitorais, e eu vou disponibilizar alguns 2 materiais que foram feitos por 2 advocacias públicas com relação a questões eleitorais. Então, eu pensei, para começar de uma forma mais descontraída, eu pensei em colocar essa pergunta, né? Geralmente as pessoas não sabem o que o procurador faz. Então, eu coloquei como se fossem alternativas para questão de concurso. Então, geralmente as pessoas falam, procurador é a pessoa que procura coisas perdidas, né? Eu já ouvi essa piada várias vezes. Tem pessoas que falam, acho que é a mesma coisa que o advogado. Tem pessoas que daí já dão uma resposta mais certa, que nós exercemos a advocacia pública, e tem pessoas que não sabem as diferenças, porque o nosso idioma, apesar de ele ser muito rico, nós temos palavras que são polissêmicas, ainda mais no meio jurídico. Então, às vezes, a palavra procurador pode ser o Procurador da República, que é o membro do Ministério Público Federal, pode ser o Procurador de Justiça, que é o membro do Ministério Público Estadual que atua na 2ª instância, pode ser o Procurador do Estado, pode ser o Procurador Federal, que atua na Advocacia Geral da União, pode ser o Procurador Legislativo, que sou eu, que é o que eu desempenho aqui, que é o cargo que eu titularizo aqui na Câmara. Então, eu achei que era interessante começar por essa fala, para esclarecer, porque as pessoas não sabem, acham que procurador, todo mundo é procurador, quando eu falo procurador, e existem as diferenças de funções. Agora eu vou fazer uma apresentação da Procuradoria-Geral. Então, assim, onde que nós encontramos a advocacia pública? A advocacia pública é uma advocacia voltada para o Estado. Então, vamos considerar que nós somos uma federação, e uma federação é composta da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. Então, cada um desses entes políticos possui as suas estruturas de Estado e precisam ter a sua advocacia. Na Constituição Federal, nós temos previsão tanto para a Advocacia Geral da União, que faz o papel, né, de prestar a consultoria jurídica à União. Nós temos as procuradorias estaduais, e no caso do Estado de Minas é a Advocacia Geral do Estado, que faz a advocacia desses Estados-membros e do Distrito Federal. E os municípios não estão previstos, né, a advocacia pública municipal. Mas aqui e aí fica dependendo de cada município criar ou não a sua advocacia pública. Então, municípios menores adotam outros modelos, o município de Guarulhos adotou o modelo da advocacia pública. Então, na prefeitura, nós temos a Procuradoria-Geral do município. Eu coloquei a foto aqui do Procurador-Geral, o Dr. Rafael Prandini, e aqui na Câmara nós temos a Procuradoria-Geral. Eu fiz uma grada aqui para minha chefe, se ela estiver assistindo, a doutora Elaine,
que a doutora Helena é procuradora-geral aqui do Legislativo. Tá, aqui. Então, agora, o conceito, né? Eu trouxe o conceito de advocacia pública, que eu já tinha adiantado. Então, a advocacia pública é uma espécie de advocacia. Assim como nós temos a advocacia particular, que são os advogados privados, que, enfim, atuam nas mais diversas áreas, o advogado público ele tem a função de buscar a defesa do Estado e tutelar interesses da população como um todo, que o advogado público não atua na ponta, mas ele atua auxiliando o administrador a pensar as políticas públicas. Na parte das contratações públicas também, os procuradores prestam esse tipo de auxílio. Daí eu também trouxe mais um conceito doutrinário que eu acho muito importante, que foi desenvolvido pelo já saudoso professor Dr. Diogo Figueiredo. Ele escreveu um texto que ele coloca a advocacia, na Constituição, a advocacia integra as funções essenciais da Justiça. Então, dentro das funções essenciais da Justiça, nós temos o Ministério Público, a advocacia pública, né? A advocacia privada e a defensoria pública. Então, ele chama essas funções, né, de procuraturas constitucionais. Acho importante porque isso nos revela a importância, a dimensão que o advogado público tem no desempenho do seu mistério. Nesse contexto, então, eu já até tinha adiantado um pouco desse conceito na entrevista que eu dei, já estou dando uns spoilers aqui, que eu acho importante nós também traçarmos essa diferença entre a advocacia de Estado e a advocacia de governo. Eu sendo um advogado, um servidor concursado, eu acho que é importante trazer isso para falar isso aqui para vocês, porque a advocacia de Estado, ela, assim como o Estado é perene. Né? O último Estado que foi recém-inaugurado foi em 88, com a Constituição de 88, e de lá para cá nós temos o Estado perene. Ao contrário do governo, que ele é temporário. Né? Então, o governo ele se alterna. E até a questão da importância de nós vivermos num regime democrático, hoje nós temos as eleições que são temporárias, elas vão se sucedendo no tempo. Então, daí a lógica de se nós temos um Estado perene, a importância de ter uma advocacia pública permanente, porque a advocacia pública ela tem o acúmulo das suas atuações administrativas e ela tem ali a sua autonomia técnico-profissional, técnico-jurídica para bem desempenhar o seu mistério. Ao contrário de uma advocacia de governo, que acaba ocupando uma linha um pouco tênue entre tentar construir soluções do que é o que o governo do momento pretende implementar e algo que seja jurídico do ponto de vista, né, se for feito um paralelo com a Constituição. Daí eu dei, então, como exemplo, como uma advocacia de Estado. O procurador, o advogado público, quando ele vai fazer uma defesa, né, do Estado em alguma ação judicial, ele está atuando como uma advocacia de Estado, porque ele está ali para defender os interesses do ente público com que ele tem um vínculo jurídico. E, como advocacia de governo, existem algumas discussões com relação ao advogado-geral da União, que ele é nomeado pelo presidente da República, e existem algumas situações que, às vezes, ele acaba se colocando numa linha um pouco tênue, como advogado, com algumas aspas, do presidente da República. Então, essa é uma crítica que acaba se fazendo para essas atribuições do advogado-geral da União. Daí, agora, eu vou fazer um panorama, né, da Procuradoria-Geral do Legislativo. Então, atualmente, a nossa Procuradoria, a gente tem basicamente 3 frentes de atuação, que são as atuações como representação judicial, onde nós fazemos as manifestações que são apresentadas em ações diretas de inconstitucionalidade, mandados de segurança, habeas datas, ou ações ordinárias que são ajuizadas por servidores, enfim, às vezes alguns contratos administrativos também que a administração tem. Então, a própria Procuradoria que faz essas manifestações e isso nós chamamos de representação judicial. E também a possibilidade de representação extrajudicial, quando é feita alguma tentativa de conciliação, de composição. A representação administrativa perante o Tribunal de Contas também, eu imagino, eu tenho colegas aqui que trabalham no controle interno, enfim, sabem que o Tribunal de Contas audita a Câmara. E nós também temos os contratos administrativos que às vezes acabam
sendo fiscalizados pelo Tribunal de Contas e editais de licitação também que às vezes acabam sendo submetidos a controle do tribunal por representação, né? Algum particular ou algum cidadão acaba fazendo representação a editais que são abertos, então acaba que a Procuradoria auxilia também a administração na elaboração dessas defesas. E o principal carro-chefe da Procuradoria atualmente é a consultoria. Então, a consultoria, tanto nos processos administrativos de contratação, né, de contratações públicas, ou processos que são movidos por servidores, pleitos que são formulados por servidores, o administrador normalmente se socorre da Procuradoria-Geral para ter um respaldo jurídico de qual caminho seguir, no sentido de repente, deferir o pedido ou indeferir. A respeito da atuação da Procuradoria em ano eleitoral, bom, como eu falei, se o governo ele é temporário, ele é fruto de nós termos um modelo democrático. Então, na forma como está construído na Constituição, atualmente nós temos eleições de 2 em 2 anos. Isso é uma forma de... Só confirma o que eu falei, que o governo é temporário. Então, como na Constituição está previsto que o voto ele é direto, secreto, universal e periódico, essa periodicidade se dá justamente de 2 em 2 anos. Aí, então, eu coloquei, para ficar um pouco mais leve a apresentação, eu coloquei assim, então, vocês devem estar pensando como que acontece a advocacia pública municipal, ela se dá só em anos eleitorais? Não necessariamente. Eu coletei alguns casos aqui da Procuradoria, coletei 4 casos. O primeiro caso foi uma situação em 2016, que salvo engano, um servidor aqui da casa, ele ia ser candidato. E a legislação eleitoral previa, então, que o servidor público ele tem que se afastar das suas funções para ele poder ser candidato. E, dentre as justificativas para isso, está ele evitar, né, a inculcação de de votos de outras pessoas que são ali servidores que trabalham com ele, e prestigiar os princípios que regem a administração, impessoalidade, moralidade. Então, aí, nesse caso, eu achei interessante porque, salvo engano, acho que ele também, inclusive, pediu para que ele não recebesse os vencimentos. Mas como a própria lei fala, né, que ele não pode, ele faz jus a receber esses valores dos seus vencimentos. Então, ele se afasta e toca ali a campanha dele, e depois, quando acabar o processo eleitoral, ele retorna e volta a desempenhar as suas atribuições normalmente, desculpem. Daí, o segundo caso, já é mais recente, de 2022. Também foi uma questão que apareceu lá na Procuradoria. Salvo engano, uma vereadora aqui, uma vereadora, fez uma solicitação de uso do plenário. Obrigado. Fez uma solicitação de uso do plenário para entrega de um título de um cidadão guarulhense. E daí essa questão acabou sendo apresentada para a Procuradoria, como que a administração deveria proceder numa situação dessa. Se poderia configurar alguma propaganda antecipada. Eu não vou entrar no mérito, porque, salvo engano, acho que o doutor também vai abordar as questões eleitorais. Então, eu trouxe o caso mais para ilustrar que essas situações acabam aparecendo na Procuradoria para nós enfrentarmos. O terceiro caso também é um caso muito interessante, que chegou para nós lá, a questão de propaganda em veículos, né? Então, esses veículos ficarem transitando no estacionamento aqui da Câmara. E aí, como que a administração deveria se comportar com relação a isso? Se permitiria, se não permitiria? Qual veículo, qual tipo de propaganda, tamanho da propaganda? Então, esse exemplo também evidencia que são situações que acabam sendo corriqueiras durante o processo eleitoral. Às vezes, as pessoas querem fazer ali, demonstrar o seu apoio ao seu candidato, mas a administração tem que estar atenta, porque há a legislação eleitoral em vigor e precisa ser obedecido. E, por último, esse é o caso muito, muito recente, agora de 2024, foi até o colega Dr. Jefferson que fez o parecer. Então, também se questionou a respeito da questão de cobertura da mídia de vereadores, que serão candidatos. Que, também, como eu falei mais uma vez, né, quando nós estamos em processo eleitoral, todo tipo, e ainda mais hoje em dia, que as mídias, que nós temos diversos tipos de mídia,
Facebook já não é mais tanto, mas Instagram, TikTok, enfim, tantas redes sociais que nós temos hoje em dia, não é mesmo? Então, essa questão acabou sendo apresentada lá para a Procuradoria também. Então, acho que é isso, pessoal. Eu também coloquei aqui uns materiais que foram elaborados tanto pela Advocacia Geral da União. Eu coloquei o QR Code, como eu imagino que tenha assessores aqui, de repente, podem ter interesse em acessar esses dois materiais, o da Advocacia Geral da União e o da Procuradoria Geral do Estado. Salvo engano, são os dois mais recentes de 2024. Eu até tinha encontrado de outras procuradorias, mas agora não tenho certeza se eram de 2024. Imagino que esses dois são com certeza. Então, se os colegas quiserem acessar pelo QR Code, imaginam que seja um material muito amplo, que irá auxiliar bastante tanto os assessores quanto os vereadores e, enfim, outros cidadãos também que desejarem ser candidatos. É um material muito rico de pesquisa. Daí eu coloquei também as referências, né, das citações que eu fiz durante meu texto, embora não seja um artigo científico, mas achei por bem também colocar as citações, caso vocês queiram consultar. Então, desde já gostaria de agradecer a presença, a atenção com que me ouviram, pedir as escusas que eu estou um pouquinho nervoso, não é sempre que, quer dizer, na realidade, isso aqui é a primeira vez que eu falo aqui no nosso plenário, estou muito grato, acho que é um espaço que a Procuradoria precisa ocupar mais vezes e tenho certeza que irá fazê-lo. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Adriano, pela excelente apresentação, que nos deu uma visão bem detalhada, né, tanto do papel mesmo da Procuradoria Geral do Legislativo, quanto dos seus desafios e, principalmente, das suas responsabilidades aqui nesta Casa Legislativa. Foi bastante interessante esses exemplos, né, bem práticos da atuação relacionadas às questões eleitorais. Muito obrigada. Lembrando que a lista para perguntas está com a Flávia Serralvo, então, quem quiser se inscrever para fazer perguntas após a nossa segunda palestra, é só procurá-la. Convido agora o Dr. Caio Peters Fevereiro para fazer sua explanação. O Dr. Caio é especialista em Direito Eleitoral, Direito Público, Advocacia Extrajudicial e Direito Constitucional Aplicado e assessor jurídico no Banco do Brasil. Vamos ouvi-lo, então. Muito obrigado. Bom dia a todos novamente. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre condutas vedadas aos agentes públicos em período eleitoral. Vai conversar um pouquinho também sobre as atualizações da legislação eleitoral aplicáveis a este pleito de 2024. Tá? Bom, antes de nós começarmos a definir, né, quais são as condutas que são vedadas aos agentes públicos, é importante que a gente esclareça, no âmbito da legislação eleitoral, quem é considerado agente público. Essa resposta a gente encontra lá no artigo 73, parágrafo 1º, da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97. A definição é: agente público é aquele que exerce, ainda que de forma transitória ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou de vínculo, um mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos e entidades da administração pública, seja ela direta, indireta ou fundacional. A gente vê que essa definição da lei é muito ampla. Então, num resumo, ela compreende o seguinte público: os agentes políticos, presidente, governador, prefeito, ministros, secretários, senadores, deputados, vereadores, né? Os servidores titulares de cargos públicos, efetivos ou em comissão, em órgão governamental ou entidade pública, autarquias ou fundações, os empregados sujeitos ao regime estatutário ou seletista, permanente ou temporário,
contratado por prazo determinado ou indeterminado de órgãos governamentais, entidades públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista, que é o meu caso. Sou considerado agente público, pois sou empregado público, funcionário do Banco do Brasil. Também as pessoas requisitadas para prestação de atividade pública, por exemplo, o mesário, o presidente da mesa receptora ou apuradora de votos, os recrutados para o serviço militar obrigatório, entre outros, os gestores de negócios públicos, os estagiários e os que se vinculam de forma contratual com o poder público, prestadores de serviços terceirizados, concessionários ou permissionários de serviços públicos, delegados de função ou de ofício público. Então, todo esse público que eu falei, que inclui a maioria dos presentes e dos que estão me assistindo online também, nós somos considerados agentes públicos e não poderemos adotar as condutas que a legislação define como proibidas. Pode passar, por favor? Agora, para que uma conduta seja considerada vedada, ela precisa estar prevista em lei, certo? Então, eu posso dizer que as condutas vedadas no período eleitoral constam expressamente nos artigos 73 a 78 da Lei das Eleições, também nos artigos 36A, 40 e 57C da mesma lei, e também na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 37 desta. Tá? Nessas vedações, não é necessário que se comprove o dolo ou a culpa do agente envolvido, né? São condutas de caráter de responsabilidade objetiva, são cláusulas de responsabilidade objetiva. Então, mesmo que você não tenha a intenção de produzir aquela conduta vedada, será responsabilizado da mesma forma. E o objetivo disso, qual que é? Trazer a igualdade de condições entre os candidatos àquele pleito, né, a gente chama de paridade de armas, todo mundo tenha, né, os mesmos recursos para poder atuar ali naquela campanha, e também coibir eventuais abusos de poder, né, que podem ocorrer aí no decorrer do processo eleitoral. Pode passar, por favor? Agora, as penas que podem ser aplicadas depois do devido processo legal, para aqueles que realizam, aqueles que acabam se enquadrando, né, nessas condutas vedadas, podem ser, primeiro, a suspensão da conduta, se for o caso, multa, que pode variar de 5 a 100 mil UFIR, né, e isso vale tanto para o agente que causou, quanto para o partido político, coligação, federação e para os candidatos beneficiados, né. Também acarreta na cassação do registro da candidatura ou do diploma, se a pessoa envolvida tiver sido eleita, e pode causar a inelegibilidade dos agentes que praticaram essa conduta vedada, tá? Até 8 anos de inelegibilidade, fora outras sanções, tá, de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar, que sejam fixadas pelas demais leis vigentes. Também as condutas podem ser analisadas sob o aspecto do ilícito de abuso de autoridade, né, por meio de uma ação própria, né, ação de investigação judicial eleitoral, ou ainda mesmo sob o viés de improbidade administrativa, essa já sob a competência da Justiça Comum. Pode passar, por favor? Agora a gente vai começar a falar das condutas vedadas em espécie. A primeira delas é ceder ou usar, em benefício de candidato, de partido político, federação ou coligação, bens móveis ou imóveis da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal, territórios e municípios, ressalvada a realização da convenção partidária. É uma conduta que vale a qualquer tempo, sobretudo no ano eleitoral. Exemplos de espécie dessa conduta: a gente tem uso de copiadoras, linhas telefônicas, estruturas de metal, a veiculação de mensagens com conteúdo eleitoral pela intranet do órgão ou a partir de e-mails, o uso de prédios públicos para a realização de comícios,
uso de veículos da administração para transportar material de campanha, o uso de outros bens, computadores, celulares, mobiliário em geral, para fazer a propaganda eleitoral de candidato. As exceções são a realização da convenção partidária, que é o evento em que se define quais são os candidatos para aquele pleito eleitoral. Essas, sim, podem ser feitas em prédio público. E também o uso em campanha das residências oficiais dos mandatários do Poder Executivo e dos serviços que são próprios ao uso normal desse local, né? Para a realização de contatos, encontros e reuniões sobre a campanha, desde que esses eventos não tenham caráter de ato público, de um ato aberto ao público. Pode passar, por favor. Próxima conduta é usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que a integram. Também é uma conduta que vale a qualquer tempo, principalmente no ano eleitoral. Um exemplo bem próximo de nós aqui. Uma vereadora ou um vereador aqui do município de Guarulhos pode fazer uso dos bens e dos serviços da Câmara, única e exclusivamente para fins relacionados com o exercício do mandato. Isso está lá no artigo 13, inciso 25 do regimento interno desta Casa. Caso o uso desses bens e serviços sejam para fins de campanha, ultrapassariam o disposto no regimento e se enquadram na conduta vedada. Outros exemplos podem ser o uso de transporte oficial para locomoção ou evento eleitoral, uso de gráfica e remessa de correspondência com conotação de propaganda eleitoral. Pode passar, por favor? A próxima conduta vedada é ceder servidor público ou empregado da administração, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido, federação ou coligação, durante o horário normal de expediente, salvo se o servidor estiver licenciado. Também é uma conduta que vale a qualquer tempo, especialmente no ano eleitoral. É uma conduta que é aplicável apenas aos servidores do Poder Executivo. Então, estamos falando de uma norma restritiva. Não dá para interpretar de modo a incluir os servidores do Legislativo e do Judiciário. As exceções a essa conduta são quando o servidor do Executivo estiver em licença ou férias e, por óbvio, a atuação fora do seu expediente, desde que seja de forma voluntária. Fora essas hipóteses, a proibição é expressa. Pode passar, por favor? A conduta seguinte é fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido, federação ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. Também é uma conduta que vale a qualquer tempo, especialmente no ano eleitoral. Um exemplo clássico eu tirei de um recurso especial eleitoral lá de 2006, e a conduta descrita foi o uso do programa habitacional do poder público por agente público em período eleitoral, com a distribuição gratuita de lotes para construção, com o intuito, claro, de beneficiar o candidato que aquele agente está apoiando. Claro que isso não significa que os programas sociais existentes precisam ser interrompidos ou suspensos, muito pelo contrário. Afinal, tem uma parcela da população que realmente necessita deles, independentemente do período. O que é vedado é vincular a execução desses programas à promoção de quaisquer candidaturas. Isso realmente não pode. Pode passar, por favor. A próxima conduta é nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readequar vantagens, ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional, e ainda, de ofício, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito. Essa conduta é vedada no período de 3 meses antes da eleição, até a posse dos eleitos.
Existem várias exceções a essa conduta vedada, ou seja, existem alguns cargos que não estão abarcados por essa vedação. Quais são essas exceções? A nomeação ou exoneração de cargos em comissão e a designação ou dispensa de funções de confiança. Também a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República. Também a nomeação dos aprovados em concursos públicos que tenham sido homologados até o dia do início da vedação. Então, esse ano, até o dia 6 de julho, feito o concurso, homologado o resultado, os aprovados podem ser nomeados. Também a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo, e a transferência ou remoção de militares, policiais civis e agentes penitenciários. E aqui eu tenho alguns entendimentos vindos do TSE que são importantes para essa conduta. Por exemplo, não existe a proibição para a realização de concursos públicos no período eleitoral. Caso o existente já tenha sido homologado até a data de início da vedação, até 6 de julho, a nomeação e posse dos aprovados pode acontecer, desde que seja depois da posse dos eleitos. Tá? Isso está na Resolução 21.806 de 2004. Nessa conduta vedada, também está proibida a contratação de funcionários temporários e a renovação desses contratos dentro do período eleitoral também é vedada. Para o TSE, os serviços públicos considerados essenciais são aqueles ligados à sobrevivência, à saúde e à segurança da população. Esse entendimento é importante para a gente, para que se coíba, para que se evite a nomeação indiscriminada, sob a justificativa de se tratar de serviços públicos essenciais, quando claramente não o são. E, quando a nomeação do servidor for feita antes do início da vedação, a posse é permitida mesmo dentro do período, mesmo depois do dia 6 de julho, a posse é permitida, caso a nomeação tenha sido feita. Pode passar, por favor? A próxima vedação consiste em realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, sob pena de nulidade, exceto para cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. Essa conduta se aplica nos 3 meses anteriores à eleição. Um exemplo que a gente pode dar é a concessão de repasse de recursos da União a um Estado ou a um município, mediante um convênio para executar um programa, quando não estão presentes as ressalvas da lei. Outra exceção a essa regra é o repasse de verbas para entidades privadas. Tá? Esse repasse é permitido, desde que não afete a igualdade entre os candidatos à eleição, sob pena dessa transferência também ser considerada como ilícita. Pode passar, por favor? A conduta proibida seguinte é: com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, é vedado autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de urgente de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Essa conduta é vedada nos 3 meses que antecedem a eleição. E um exemplo clássico são as famosas placas de obras públicas que são colocadas na frente das obras há tempos, mas chegou o dia da vedação e elas não foram retiradas. Vai se aplicar essa vedação também. Tá? E aí, onde esteja escrito nome de autoridades, nomes de servidores,
ou até a propaganda do governo que concorre à eleição. Por exemplo, Prefeitura de Guarulhos, Câmara de Guarulhos, se estiver ali na placa, não pode, é vedado. Tá? Importante dizer também que essa regra se aplica só aos agentes públicos das esferas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Ou seja, esse ano é a eleição municipal, esta regra, este ano, vale só para os servidores municipais. Tá? E não se enquadram nessa proibição a publicação dos atos oficiais, por exemplo, no Diário Oficial, e a realização de eventos que tenham por objetivo divulgações científicas, comemorações de datas cívicas, históricas ou culturais que estejam previstas em lei. Além disso, como já informado no início, é possível fazer a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, por exemplo, bancos. Os bancos vinculados àquela administração podem fazer sua propaganda livremente. Nos eventos que são permitidos, os agentes públicos podem fazer pronunciamentos, podem fazer entrevistas, desde que seja no exercício das suas funções e que as suas falas não tenham correlação com fatos eleitorais, mas que sejam restritos a questões de natureza administrativa sobre a atuação institucional daquele órgão e, de preferência, sem qualquer juízo de valores quanto a pessoas, quanto a ações específicas. Pode passar, por favor. A próxima vedação é a realização de publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos em desacordo com a... Opa! Volta, por favor. Agora sim. Então, a realização de publicidade em desacordo com o princípio constitucional da impessoalidade. O que diz o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal? A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Nela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Exemplo clássico, uma propaganda, um cartaz ali na rua que fala, agradeço ao vereador fulano de tal ou ao prefeito Beltrano pela obra realizada. Não pode. A violação a esse dispositivo constitucional fere um dos princípios da administração pública, que é o da impessoalidade, e enquadra as pessoas envolvidas no crime de abuso de autoridade. A operação é feita por meio da ação de investigação judicial eleitoral. Pode, da mesma forma, acarretar a inelegibilidade de tantos quantos forem os envolvidos, fora as demais consequências que já foram expostas no começo da palestra. Agora sim. Próxima proibição é realizar, no primeiro semestre do ano da eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos, federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Então, cálculo simples, vamos pegar o primeiro semestre de 2021, o gasto com publicidade foi X. Primeiro semestre de 2022 foi Y. Primeiro semestre de 2023 foi Z. Faz a média desses valores, é o máximo que pode ser gasto e só no primeiro semestre de 2024. No segundo semestre já não pode fazer a publicidade, propaganda institucional. Tá? Esse cálculo é feito, o gasto global, tá? Das publicidades feitas pela administração pública direta ou indireta, e a Justiça Eleitoral pode requisitar dos órgãos as informações sobre os gastos, se não constar em portal de transparência, eles podem fazer essa requisição, até mesmo para apurar a legalidade das despesas que foram feitas. Ok? Pode passar. Próxima conduta que a gente vai falar, então, é vedada a veiculação, ainda que gratuita, de propaganda eleitoral na internet, em sítios oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública,
direta ou indireta, da União, dos estados e dos municípios. Também é uma conduta vedada a qualquer tempo, especialmente no ano eleitoral. E aqui vale dizer o seguinte: a página que promove a candidatura não precisa estar vinculada ao endereço do órgão governamental. Por exemplo, guarulhos.sp.gov.br. Não tem essa necessidade. Basta que o servidor, a máquina onde esteja aquele conteúdo, pertença ao órgão ou entidade da administração, como a Prodesp no estado de São Paulo, ou a Prodan no município de São Paulo, para que se caracterize a conduta vedada. Tá? Quer fazer a página para fazer a publicidade da sua campanha? Pode fazer dentro das regras eleitorais, mas num servidor que seja privado, pago com os devidos recursos, sem o uso da máquina pública. Tá? Próxima, por favor. A próxima proibição, que na verdade não é só uma proibição, é um crime eleitoral, é o uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista. Essa proibição vale durante todo o período da propaganda eleitoral, que esse ano vai começar a partir do dia 16 de agosto. Exemplo: um candidato X vai registrar o seu nome da urna usando uma parte ou todo o nome de um órgão público. Por exemplo, fulano da Câmara, Caio do Banco do Brasil, por exemplo. Fazer constar o nome desse órgão público no material de propaganda eleitoral, como santinhos, por exemplo, é vedado. A pena para esse crime eleitoral é de detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 10 mil a 20 mil UFIR. A próxima, por favor. Essa é interessante. Realização de propaganda eleitoral antecipada. O que acontece? A lei das eleições deixa claro aquilo que não é propaganda eleitoral antecipada, lá no artigo 36A. A lei afirma o seguinte: desde que não haja pedido expresso de voto, a menção a uma pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e a realização de alguns atos específicos, que eu vou detalhar daqui a pouquinho, não constituem propaganda eleitoral antecipada. Todo o resto é proibido. Tá? Agora, que atos específicos são esses? A participação de filiados a partidos políticos ou pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, TV, internet, inclusive expondo as plataformas e os projetos políticos. Aí cabe ao meio de comunicação tratar de forma isonômica os participantes desse debate. A responsabilidade é do veículo que vai ser usado. A realização de encontros, seminários e congressos em ambiente fechado e pagos pelos partidos para tratar da organização dos processos eleitorais. Também discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias. As reuniões internas ali do partido não são consideradas propaganda eleitoral antecipada. A realização de prévias partidárias e a distribuição do material informativo com a divulgação dos nomes dos filiados que vão disputar essas prévias para um determinado cargo e a realização de debates entre os pré-candidatos a essas prévias. Também a divulgação de atos dos parlamentares, dos debates legislativos, desde que nesses debates não se peça nenhum voto. Também a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, mesmo nas redes sociais. Essa permissão, nesse caso, não se aplica quando você vai contratar ou remunerar uma pessoa só com a finalidade de divulgar um conteúdo político eleitoral em favor de uma terceira. Isso não é possível. Agora, você pessoalmente chegar e dar o seu posicionamento ali nas redes sociais, isso sim é permitido. Tá? E também a campanha de arrecadação prévia de recursos na forma autorizada na lei eleitoral. Os pré-candidatos podem fazer
né, a arrecadação de recursos das pessoas físicas, né, para poder participar das eleições. E isso pode ser feito de forma antecipada, né, o registro da candidatura. A única consequência é, se a sua candidatura não for aprovada, você vai ter que devolver os recursos, né, mas existe sim essa possibilidade, tá bom? A próxima. A próxima conduta vedada é fazer na circunscrição do pleito revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Essa vedação vigora a partir de 6 meses, 180 dias, antes da eleição, até que os eleitos tomem posse. Então, eu lamento informar que os servidores esse ano não vão ter aumento real. Tá? Então, os reajustes dos salários nesse período podem ser feitos, só que eles só podem recompor a perda do poder aquisitivo, ou seja, o reajuste pode ser feito só até o índice de inflação daquele período. Fora isso, infelizmente, não é permitido. Tá? Próxima. A vedação seguinte é de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais que já estavam autorizados em lei e que já estavam sendo executados nos anos anteriores. Nesses casos, o Ministério Público pode promover o acompanhamento da execução financeira e administrativa. Tá? Essa proibição vale para todo o ano da eleição. Tá? O exemplo clássico é o de doação de cestas básicas e de material de construção. Claro, né, vale reforçar. Se existir uma calamidade pública reconhecida, como é o caso lá no Rio Grande do Sul, o estado de emergência, os casos de programas que já existiam nos anos anteriores, os recursos estavam previstos nos orçamentos anteriores, os recursos podem ser distribuídos sem maiores problemas. Tá? Próxima conduta. Nos 3 meses que antecedem a eleição, é vedado contratar shows artísticos com recursos públicos para a inauguração de obras ou serviços públicos. O entendimento do TSE também é explícito no sentido de vedar a utilização de showmícios ou live-mícios, está muito na moda, né, para a promoção de candidaturas, sob pena de caracterizar a propaganda vedada e o abuso de poder econômico. E aí entra de novo naquela questão, ação de investigação judicial eleitoral e todas as penalidades que já foram mencionadas antes. Tá? A próxima. A penúltima proibição é bem clara e objetiva. Nenhum candidato pode comparecer a quaisquer inaugurações de obras ou de serviços públicos. É uma frase simples. Não pode. Essa vedação vigora nos 3 meses que antecedem a eleição. Porém, acaba entrando em conflito com o próprio calendário eleitoral. Por quê? A condição de candidato mesmo só passa a valer a partir da data em que se encerra o registro das candidaturas, ou seja, a partir de 15 de agosto. Né? O entendimento que vem do TSE é que a pessoa que demonstra a condição material de candidato, que está toda hora ali falando, eu vou me candidatar, né, eu vou participar dessa eleição, ou que já tem a candidatura aprovada em convenção e ainda não foi registrada ali no TSE, né, ou seja, a candidatura do ponto de vista formal, já nessa condição material, já o entendimento é que o candidato não pode comparecer a essas inaugurações. Tá? É um entendimento bem restritivo, mas é necessário. Tá? Para encerrar, a última conduta vedada em período eleitoral é a realização de pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, nos 3 meses que antecedem a eleição. A exceção vai ocorrer nos casos de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. E esse pronunciamento, antes de acontecer, vai passar por avaliação da Justiça Eleitoral. Eles vão verificar se aquele conteúdo se enquadra, né, na exceção, para que possa ser veiculado.
Então, com isso, eu encerro a apresentação das condutas que são vedadas aos agentes públicos, e eu vou passar ao próximo tema, que são as principais atualizações da legislação eleitoral aplicáveis às eleições de 2024. E aqui só um recorte. Eu peguei as atualizações que vêm desde o último pleito municipal, tá, de 2020, dali para frente, aquilo que vai ser aplicado nas eleições deste ano. Tá? Desculpem. Antes de dizer quais são essas atualizações, é importante informar que as leis que alteram o processo eleitoral só passaram a valer para esta eleição porque foram promulgadas antes do dia 5 de outubro de 2023, ou seja, faltando um ano para a eleição. Por que isso? Existe uma regra no artigo 16 da Constituição Federal. Dispõe que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Para quem é especialista na área, para quem trabalha com direito eleitoral, o nome que a gente usa é princípio da anterioridade ou anualidade eleitoral. Mas, em resumo, é isso aí. O que vale para essas eleições é o que foi publicado até 5 de outubro de 2023. Ok? Vamos lá. Primeira atualização veio por meio da Lei 14.192, de 2021, e nela aconteceram algumas alterações importantes nas regras eleitorais que têm a ver com o combate à desinformação e à violência política de gênero. A primeira delas foi a proibição expressa de divulgação de propaganda eleitoral que deprecie a condição de mulher, da mulher, ou que estimule a sua discriminação em razão do sexo feminino ou em relação à sua cor, raça ou etnia. Isso está no artigo 243, inciso 10 do Código Eleitoral. A violação desse artigo pode ensejar o manejo de ações eleitorais, o manejo de ações nas esferas penal e civil por parte da ofendida, sem prejuízo da proposição da ação de representação pela propaganda eleitoral irregular, que pode culminar na imposição de multa ao infrator. A segunda foi a criação do tipo penal do crime, né, de divulgação de propaganda, de divulgação na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral de fatos que são inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e que são capazes de influenciar o eleitorado, ou seja, divulgação de fake news, né? A pena para quem comete esse crime é a detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa, com a possibilidade de aumento de pena de 1/3 até a metade, se o crime é cometido por meio da imprensa, rádio, TV, internet ou rede social, ou ainda se é transmitido em tempo real, ou mesmo tenha conteúdo que menospreze ou discrimine a condição de mulher, também discriminação por cor, raça ou etnia. A terceira alteração foi a criação do tipo penal do crime correspondente à violência política de gênero, artigo 326B do Código Eleitoral. Constitui crime assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou de discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, podendo ser aumentada em 1/3 se a vítima estiver gestante, for maior de 60 anos de idade ou possua alguma deficiência. E a quarta alteração
foi a inclusão de mais uma hipótese para aumento de pena nos crimes de calúnia, injúria e difamação eleitorais. A regra agora é: haverá um aumento da pena de 1/3 até a metade nesses crimes, calúnia, injúria e difamação eleitoral, caso alguma dessas condições seja atendida. Se o crime for cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão das suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da ofensa, com menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à cor, raça ou etnia, e por meio da internet ou de rede social ou com transmissão em tempo real. Ou seja, calúnia, injúria e difamação, com menosprezo à condição de mulher, por meio de internet, por meio de rede social, é possível que a pena seja aumentada de 1/3 até a metade nesses delitos. Tá? Próximo ponto, por favor. Vamos falar sobre federações partidárias. Elas estão previstas na Lei 14.208 de 2021. O que é uma federação? É a união de 2 ou mais partidos políticos, os quais atuam como se fossem uma única agremiação partidária. Tá? Hoje, existem 3 federações no Brasil. A primeira é formada pelo PT, PCdoB e PV, né, Partido Verde. A segunda, pelo PSDB e pelo Cidadania. E a terceira, pelo PSOL e pela Rede. Todas elas foram deferidas, foram aceitas no ano de 2022. Pela legislação, essas federações têm abrangência nacional. Elas valem para as eleições federais, para as estaduais e para as municipais também. E os partidos reunidos devem permanecer dessa forma por, no mínimo, 4 anos. Se essa regra não for cumprida, o que vai acontecer? Vai ser proibida a formação de uma nova federação com aqueles partidos que saíram. Também não vai ser possível celebrar uma coligação, né, união de partidos só para os cargos majoritários das eleições. Isso vale para os 2 pleitos seguintes a essa saída, né? E eu acho que isso é o mais grave pela realidade dos partidos políticos, é a impossibilidade de uso das verbas do fundo partidário, que é aquele que sustenta, né, o dia a dia do partido, funcionário, estrutura, né? Então, o fundo partidário não vai poder ser utilizado até o término do prazo que faltava para o fim daquela federação. Tá? Então, significa o quê? Para essas eleições municipais, caso não tenha nenhum abandono, entre muitas aspas, né, as federações que existem hoje podem, de forma unificada entre os seus componentes, entre os partidos que a compõem, indicar as candidatas, os candidatos, seja na eleição majoritária, na eleição para prefeito, seja na eleição proporcional dos vereadores. E a mesma lei 14.208 informa que se aplicam às federações as regras que definem as atividades dos partidos políticos, no que diz respeito às eleições, sobre escolha e registro de candidatos, arrecadação e aplicação dos recursos de campanhas eleitorais, propaganda eleitoral, contagem de votos, obtenção de cadeiras, prestação de contas e convocação de suplentes. Todas essas regras que valem para o partido isolado vão valer para o todo daquela federação. Tá? Inclusive, vale a regra de fidelidade partidária. Tá? Ou seja, inclusive eu vou voltar a isso daqui a pouquinho, né? O detentor do cargo eletivo que se desfiliar de partido que integra uma federação, sem justa causa, sem anuência da federação, fora da janela, está sujeito à perda do mandato. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Tá bom? Próxima, por favor. A próxima atualização é um novo limite de candidaturas que cada partido pode registrar para as eleições proporcionais. Tá? A Lei 14.211 de 2021 alterou a Lei das Eleições, definiu que cada partido
pode registrar os candidatos aos cargos proporcionais até o limite de 100% dos lugares, mais um. Antes disso, o limite era entre 150% e 200% das vagas disponíveis naquele órgão legislativo. Exemplo prático. Aqui a Câmara Municipal de Guarulhos, se for seguir o que está na lei orgânica do município, vai ter 37 vagas para a próxima legislatura. Ou seja, cada partido vai poder inscrever até 38 candidatos e candidatas, obedecida a proporção, para concorrer a essas cadeiras. Tá? Então, é uma novidade que a gente traz em relação a esse limite. Próximo, por favor. Vamos lá. Esse é espinhoso. A gente teve uma alteração em relação à distribuição das sobras eleitorais, nessa mesma lei 14.211. Só que uma parte dessa mudança foi discutida e declarada inconstitucional pelo STF em 3 ações diretas, que saíram não faz muito tempo, foi no final de fevereiro deste ano. Tá? Como é que vai funcionar? Vou tentar explicar de uma forma simples. Tá? Como que vai funcionar a distribuição das cadeiras na eleição proporcional. Primeiramente, a gente aplica o critério legal. Né? Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. O que é quociente eleitoral? É um número que se obtém dividindo o número de votos válidos apurados naquela eleição pelo número de lugares a preencher na Câmara, tantos quanto o quociente partidário indicar. Quociente partidário, por sua vez, é a divisão do número de votos válidos que aquela legenda recebeu, né, seja na própria legenda, seja pelo candidato daquele partido, né, dividido pelo quociente eleitoral, que é o cálculo anterior. Quando não tiver mais candidatos que atendam a essa regra, a esse critério legal, né, do quociente eleitoral, o quociente partidário, as vagas restantes vão ser divididas entre todos os partidos por meio de um cálculo de uma média. Eu sei que é muita matemática, gente, eu prometo que vai dar certo. A média é assim: divide-se o número de votos válidos obtidos por cada partido pelo número de lugares que esse partido já obteve lá no primeiro critério, lá do quociente eleitoral e do quociente partidário, mais um, né, mais o número 1. Quem tiver a maior média nessa continha, leva a próxima vaga. Desde que, né, a primeira barreira ali, né, o partido tenha atingido votos correspondentes a 80% do quociente eleitoral e que o candidato que vai ganhar essa cadeira tenha recebido votos em número igual ou superior a 20% do quociente eleitoral. Se nenhum partido atingir essa exigência da barreira de 80-20, né, aí esse cálculo da média vale para todos os candidatos, partidos que participarem da distribuição das cadeiras. Vale para todo mundo, aplicando, né, o critério de desempate. Né, se o partido empatar ali nesse cálculo da média, vale a maior votação do partido ou a ordem de votação recebida pelo candidato de forma nominal. Né? Não sei se ficou muito claro, mas se for o caso a gente esmiuça isso depois, tá bom? Próximo ponto, por favor. Vamos falar sobre participação política. A mesma lei 14.211 prevê o seguinte: no caso de realização de debates eleitorais nas eleições proporcionais, ou seja, nas eleições para vereador, neste caso, que se assegure a presença de candidatas e candidatos ao mesmo cargo de todos os partidos. Tá? E também que nessa chamada, né, para participar do debate se respeite a proporcionalidade de participação entre homens e mulheres, de no mínimo 30% para cada gênero, 30% para a mulher, 70% para o homem, ou 70% para a mulher, 30% para o homem. Né, o máximo que a gente
que se pede, né, que se respeite essa proporcionalidade. Para além da alteração dessa regra dos debates, a gente teve a Emenda Constitucional 117 de 2022, estabeleceu que cada partido deve disponibilizar os recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário, do tempo em rádio e televisão, também respeitando as mesmas regras de proporção para cada gênero, ou seja, mínimo de 30% e máximo de 70% entre homens e mulheres. Além disso, as quantias desses fundos e do tempo de rádio e TV também devem ser distribuídos na mesma proporção no número de pessoas negras registradas pelo partido para concorrer ao pleito. Isso conforme a Resolução 23.605 de 2019. Por exemplo, um partido X destinou 10% das vagas de candidatura a pessoas negras. Ele precisa pegar 10% dos recursos deles, tempo de rádio, tempo de TV, fundo partidário e fundo eleitoral, e destinar para aqueles candidatos negros que foram escolhidos. Tá? Uma questão de proporcionalidade, ok? Próxima, por favor. Essa também é importante. Consultas populares. A Emenda Constitucional 111 de 2021 estabeleceu a possibilidade de realização de consultas populares de forma concomitante com as eleições municipais. Essas consultas populares servem para tratar de questões locais. Tá? Um exemplo, a população do bairro X aqui em Guarulhos deseja que esse bairro seja emancipado do município, por exemplo. Tá? Aí a pergunta é binária, sim ou não. Certo? Você tem a questão e a resposta sempre vai ser sim ou não. Para que essa consulta seja realizada, as questões locais que vão ser disponibilizadas para a população devem ser aprovadas pela Câmara Municipal e devem ser encaminhadas à Justiça Eleitoral, dentro dos limites operacionais que aquela Corte Eleitoral define, né, pelo funcionamento, né, da urna eletrônica, você tem algumas limitações de questões, né, que podem ser apresentadas. E é importante também, o prazo. A Câmara deve apresentar essas informações à Justiça Eleitoral em até 90 dias antes das eleições, para dar tempo de operacionalizar todo esse processo de consulta. Né? Importante destacar que não há a possibilidade de utilização da propaganda gratuita no rádio e na televisão para defender os pontos de vista pela aprovação ou reprovação daquela questão local. Embora, em outros meios, possam ser defendidos esses pontos de vista, né? Redes sociais, né? Enfim, né? Só não pode ser utilizada o rádio e a televisão. Propaganda impressa também é possível usar. Tá? Próxima, por favor. Fidelidade partidária. Essa mesma emenda 111 de 2021 flexibilizou a regra de fidelidade partidária. O que acontecia? Antes, o detentor do mandato, vereadora, vereador, deputada, deputado, só poderia se desfiliar do partido sem perder o mandato em caso de justa causa, né, algum conflito com o partido, alguma questão de força maior, ou no caso da troca da janela partidária, que já terminou, essa janela aconteceu num período de 30 dias, nos 6 meses que antecedem a eleição. Agora, mudou um pouquinho. Se o partido de origem concordar com a troca, né, com a desfiliação, é possível fazer a troca da legenda sem o prejuízo do mandato eletivo. Então, é uma novidade interessante para quem precisa, né, para quem deseja trocar de partido. Agora, nesse período, é solicitar a anuência para evitar perder um mandato que já exerce. Né? Próximo. Essa é a última, prometo. Arrecadação de recursos para a campanha. A gente tem inovações no que se refere a esse assunto, porque, em maio de 2022, o TSE recebeu uma consulta, foi feita pelo PSD,
e respondeu de forma afirmativa, autorizando o uso do pagamento da arrecadação dos recursos para a campanha por meio de PIX. A única observação é que a chave do recebedor, né, a chave do candidato deve ser o CPF. Tá? Além disso, por força de uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada pelo STF lá em 2021, é possível a realização de apresentações artísticas ou de shows musicais em eventos com o objetivo específico de arrecadar recursos para a campanha. Para arrecadar recursos, podem ser realizadas apresentações e shows. Permanece vedada a realização dessas apresentações, desses shows, para a promoção de quaisquer candidaturas, os showmícios e os live-mícios já mencionados anteriormente. Tá? Então, agradeço. Estou deixando meus contatos aqui, quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Tá? Fico à disposição para os esclarecimentos e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Obrigado. Obrigada, doutor Caio. Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos ao doutor Caio, primeiramente por ele ter aceito o nosso convite para esse evento, intermediado pela nossa diretora acadêmica, Fabiana, visto que são amigos de longa data. Nosso muito obrigada. E também pela excepcional palestra, que nos trouxe aí uma análise bastante profunda, né, sobre as restrições impostas aos funcionários públicos em períodos eleitorais e também as recentes atualizações e, por que não dizer, também as evoluções aí da legislação eleitoral que serão aplicadas pela primeira vez nas eleições municipais, né, neste ano de 2024. Tenho certeza que as informações serão bastante valiosas, serão bem úteis para todos os participantes deste evento, tanto os que nos acompanham aqui presencialmente, quanto os que nos acompanham virtualmente através do nosso canal no YouTube. Nesse momento, antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de consignar a presença da doutora Ossana Tomagian, coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário FIG-Unimesp, que abrilhanta aqui o evento com a sua presença. E também agradecemos a presença do Arthur Schnoffer, representando aí o Centro Universitário ENIAC. Muito obrigada. Vamos, então, abrir para as nossas perguntas. Temos, então, 2 perguntas. O nosso primeiro participante pode se dirigir aqui à tribuna. Olá, perdão. Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia aos palestrantes, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu ia formular a pergunta um pouco antes, que era uma dúvida que eu já ia formando, e os doutores meio que já esclareceram, mas eu gostaria de deixar um pouco mais claro. Com relação aos gastos públicos durante o ano eleitoral, um exemplo que eu vi nas condutas vedadas em espécie é com relação à média do gasto em publicidade, que é relativa aos 3 últimos anos, você faz a soma e divide. Com relação a outros gastos, que, por exemplo, um exemplo que veio à mente quando eu estava ali pensando na formulação da pergunta, é natural que o incumbente, o prefeito, enfim, o governante que queira se reeleger ou queira indicar o sucessor, ele faça uma expansão dos gastos públicos no último ano. Nesse último ano, caso essa expansão tenha sido aprovada por uma lei orçamentária anual, que tenha previsto uma expansão desses gastos, esse agente público, esse prefeito que ou tente se reeleger ou tente indicar o seu sucessor, como que ele seria julgado pela lei eleitoral, tendo em vista que há uma autorização legislativa para esse aumento de gastos?
Vamos lá. Obrigado pela pergunta. Quando a gente identifica uma ação fora do padrão, vamos colocar assim, né, pelo ordenador de despesa, pelo detentor do mandato, né, isso pode ser analisado sob o viés, a depender do que for, né, como abuso de poder político ou mesmo abuso de poder econômico, né. Isso tem uma ação própria, que é a ação de investigação judicial eleitoral. Os dados vão ser coletados, né, vai ser feita toda uma investigação, né, as pessoas serão ouvidas, documentos analisados para ver se houve alguma abusividade, né, na expansão desses gastos e para que finalidade, né, e dependendo do resultado, o agente público pode ser responsabilizado, sim. Entendi. Uma segunda pergunta também no mesmo sentido da expansão dos gastos, uma das condutas vedadas em espécie, que eu me recordo, se eu não me lembro agora, eu não vou lembrar o item, mas era distribuição gratuita de bens ou serviços ou valores. No caso, se eu não me engano, aí eu posso estar equivocado, no caso do questionamento das pedaladas fiscais da Dilma, houve um acréscimo pelo pagamento do Plano Safra, que não é diretamente uma distribuição gratuita, mas é um uso do orçamento público para subsidiar empréstimos públicos. Isso seria, de alguma maneira, seria vedado, por exemplo, uma concessão de empréstimos ou financiamentos que reduzissem os custos, mas que não fosse um uso gratuito, uma vedação gratuita expressa daquele item? Se a memória não me trai muito, né, essa questão da pedalada fiscal foi justamente a obtenção de crédito, sim, com o Banco do Brasil, justamente para amortização do Plano Safra, né? Então, e que isso foi feito em desacordo com autorização legislativa, não houve autorização legislativa, sim, houve também uma questão fiscal, né, doutor? Não. Né, que teve esse imbróglio aí que acabou culminando, né, no impeachment da senhora ex-presidente, né. Assim, essa questão de crédito depende muito do que está na legislação, depende muito também do que o Poder Legislativo vai opinar. O ordenador de despesa não vai poder simplesmente chegar, vou tomar crédito, né. Não é possível. Então, assim, a decisão tomada sozinha, no atropelo ali, pode acarretar numa responsabilização se você não tiver respaldo legal, né, não tenha a autorização para fazê-lo. Entendi. Né, que foi o caso. Da Dilma. Sim, tá bom? Ótimo. Obrigado. Obrigada, Esmeraldo, pela sua participação. E agora temos mais um participante, nosso diretor legislativo, Cláudio Vânio. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Obrigado pela oportunidade. Eu queria me dirigir a pergunta ao doutor Caio a respeito da questão do quociente, essa mudança da 14.201, né, para as eleições municipais, né, que já vai pegar. Mais uma dúvida a respeito dessas alterações que está no Código Eleitoral, né, nos artigos 109 até os seguintes, né? Lá no artigo 109 fala que os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários, em razão da exigência da votação nominal mínima, que se refere ao artigo 108, que é que fala que você tem... Vamos pensar, você conseguiu a sua cadeira, teve 10%, tranquilo, é o sonho de todo mundo, né? Você atingiu o quociente partidário. Vamos pensar, Guarulhos, nós tivemos, na eleição passada, 870 mil aptos a votar, mas desses, só 590.358 foram votos válidos, segundo o TSE, que deu um quociente eleitoral, naquela época, de 17.363 votos para ocupar uma cadeira no Legislativo de Guarulhos. Beleza. Talvez aumente esse ano, né? Vamos pensar,
para fazer uma conta simples, que nós tenhamos 20 mil votos sejam necessários. 80% de 20 mil dá 16 mil, ou seja, para que, vamos pensar nas sobras, para que o candidato tente uma vaga pela sobra, ele teria que ter desses 20 mil, hipoteticamente, 16 mil votos o partido, certo? Tem que ter pelo menos 16 mil votos para concorrer à vaga pela sobra, caso ele já não tenha tido uma vaga direta. Beleza. Desses 16 mil, ele tem que ter 20 mil do quociente eleitoral, que era 20 mil, ou seja, ele tem que ter a regra 80-20, o partido tem que ter, no mínimo, 16 mil, e o candidato que pleiteia a vaga tem que ter, no mínimo, 4 mil votos, que é o quociente eleitoral, 20 mil. Tranquilo. Ocorre que, vamos pensar que a gente pode ter partido que tenha uma média boa, seja uma maior média, mas aquele candidato que está na vez não tenha os 20%, que seriam os 4 mil. Como que fica? A média ela vai para o próximo partido que, por acaso, tenha a média e tenha candidato que tenha os 20%? Porque vamos pensar numa regra que chegou num partido A, ele preencheu lá as suas 2 vagas, né? Porém, quando chegou na terceira vaga a ser preenchida, o candidato lá não tenha tido os 4 mil votos. Mas a média do partido foi 16 mil, né? A média daquele candidato. Muito boa. Para essa candidatura vai ser muito boa. Porém, o outro partido, o candidato que vai entrar, o partido teve uma média menor, 15 mil. Só que o candidato que vai pleitear a vaga tem 5 mil votos, ou seja, ele passa na vez daquele outro que a média do partido seria maior. É isso? Tá, excelente pergunta. É o seguinte, para que seja considerada ali na distribuição das cadeiras, nessa primeira etapa da distribuição das sobras, porque foi isso que deu briga, que deu as 3 ADINs, e que veio essa segunda etapa, que é dividido para todo mundo se esgotar, né, os partidos que obedeçam às 2 cláusulas de barreira, né? Mas vamos supor, o candidato atingiu os 20% e o partido não obteve os 80%. Vai passar para o próximo. Vai passar para o próximo. E assim sucessivamente. Quando não tiver mais ninguém que atinja os 2 requisitos... Aí está todo mundo no jogo. Aí vai estar todo mundo no jogo. Que é o que foi proposto pelas 3 ADINs dos 3 partidos. Exato. Então exatamente tá bom. isso. Então, ocorre que pode ser que um partido que tem uma média mínima, vamos pensar assim, 10 mil votos, mas o candidato foi bem votado, tem os 4 mil, vai passar naquele que tem uma média com 15 mil, porém o candidato da vez não tenha os 4 mil. Vai então, entrar nesse... Vai ser interessante. Vai ser interessante. Muito obrigada. Não temos mais perguntas. Vamos, então, nos encaminharmos aqui para o encerramento do nosso evento. Antes de concluirmos, então, as atividades... até me recordei agora, né, de um questionamento, voltando aqui um pouquinho atrás, a respeito de um evento que acontece no município, doutor Caio, que é o selo ambiental. Okay. Ele é previsto por lei para acontecer na Semana do Meio Ambiente, que é junho. Sim. Né? Então, ali de 2 a 9 de junho, próximo ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas, esse ano, houve um atraso, ainda não foi publicada a comissão executiva, que ela é publicada por decreto, que tem aí a função de organizar todo o evento. E está sendo proposto que o evento ocorra no 2º semestre, no final de agosto. Tá. Esse evento ele envolve a participação da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, constituída pelos 3 vereadores desta comissão. Envolve também a participação do presidente da casa, do prefeito e do secretário de Meio Ambiente. Então, veio, na primeira reunião que a gente teve essa semana, a primeira dúvida foi exatamente essa. É possível a realização desse evento
em agosto, ou teríamos que aguardar a finalização aí das eleições? Então, Apesar dele estar previsto legalmente, contudo, a lei diz que ele deve acontecer em junho. Eu não quero invadir as atribuições da Procuradoria. Acho que eles vão precisar fazer um parecer a respeito do assunto. Acho melhor aguardar o pronunciamento da Procuradoria da Casa. Eu vou me abster de opinar nesse caso. Tá? Vou esperar o parecer dos nobres colegas aqui. Tá bom? Ok, obrigada. Vou questionar, então, o nosso diretor executivo. Obrigada. Vamos, então, para o encerramento. Gostaria, em nome da Escola do Parlamento de Guarulhos, expressar nossa gratidão a todos que contribuíram para a realização deste evento, que é a nossa primeira jornada de educação legislativa. Primeiramente, agradecemos a todos os participantes, a todos vocês que dedicaram aí o seu tempo nesta manhã para estarem aqui conosco e também aqueles que nos acompanham virtualmente. Agradecemos a todos os integrantes da mesa, ao Dr. Regis Rocha e ao AB, por compor aqui a mesa do evento, que nos honrou com sua presença, aos nossos palestrantes, Dr. Caio e Adriano, doutor Adriano, que trouxeram aí informações bastante esclarecedoras e enriquecedoras para a nossa atuação aqui enquanto servidores públicos, a todos os departamentos desta casa que nos auxiliaram na organização do evento, em especial a Diretoria Executiva de Imprensa e Redes Sociais, a Diretoria Executiva de TV Câmara, ao setor de cerimonial, a Diretoria de Assuntos Administrativos e a todos os servidores que trabalharam no evento. Neste caso, eu vou destacar aqui a Betânia, que tão carinhosamente nos auxiliou aí com os preparativos e organização no café que tivemos logo antes de iniciarmos os nossos trabalhos. E, antes de fechar, é importante falar que também esperávamos a participação hoje do nosso presidente, mas ele teve um outro compromisso, não pôde estar conosco, mas é importante falar que tramita aqui nesta casa um projeto de autoria do presidente, que trata exatamente da instituição do Dia da Educação Legislativa e também da Semana das Escolas de Governo, a inserção dessas datas no nosso calendário oficial de eventos. Para a Escola do Parlamento e para a Câmara, essa é uma matéria bastante significativa. Então, nosso muito obrigada a todos. Esperamos que vocês participem, continuem participando das futuras iniciativas da Escola do Parlamento. Lembrando que o nosso e-mail para contato é escoladoparlamento@guarulhos.sp.leg.br. Dito isso, declaro, então, encerrada a primeira jornada da Educação Legislativa e um ótimo dia a todos.